Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola sobre as ilegalidades no julgamento do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. As violações grosseiras à Constituição, o desrespeito ao devido processo legal e o abuso de autoridade fazem desse um caso emblemático da injustiça no Brasil. A despeito das falas grosseiras do deputado, a ação contra Daniel Silveira é uma aberração moral e jurídica que rivaliza em sua infâmia apenas com a soltura e com a reabilitação eleitoral de Lula da Silva, um corrupto inveterado cujas ações penais foram anuladas arbitrariamente pelo STF. E isso depois de múltiplas condenações sentenciadas por uma dezena de juízes, desembargadores e ministros em todas as instâncias do judiciário. Para usar a expressão consagrada pelo ex-criminoso e líder do partido Quadrilha, responsável aí pela indicação da maioria dos integrantes do Supremo, nunca antes na história desse país tantas irregularidades foram perpetradas pela nossa mais alta corte. O descaso com a lei, a perseguição a adversários políticos, as manifestações fora dos autos e a interferência indevida em atribuições alheias são sintomáticos de uma concentração de poder sem precedentes nas mãos de autoridades públicas, especialmente de autoridades não eleitas. Numa liminar, o ministro determinou a soltura, sem monitoramento, de todos os presos condenados sem trânsito em julgado, uma decisão com potencial de beneficiar dezenas de milhares de criminosos perigosos. Por capricho, um ministro foi capaz de prejudicar milhões de brasileiros e interromper serviços de utilidade pública ao determinar a suspensão de um popular aplicativo de mensagens. Por vaidade, um ministro requereu que outro censurasse uma matéria da imprensa que reproduzia um documento judicial que implicava seu nome em um escândalo de corrupção. Por ideologia, ministros vêm tentando legalizar o aborto, contrariando 75% da opinião pública e usurpando a competência do Poder Legislativo. Sem a decência de reconhecer a própria suspeição, ministros julgam em causa própria e atuam sem controle externo, pois seus juízes constitucionais, os enrolados parlamentares brasileiros, temem represálias do tribunal caso contrariem a verdade e a vontade supremas. Mesmo diante de um abaixo-assinado subscrito por milhões de cidadãos, pleiteando a análise dos pedidos de impeachment em desfavor de um certo ministro, o presidente do Congresso se recusa a submeter a pauta ao exame do Senado. Nenhuma surpresa. Ano passado, esse mesmo lambitogas chegou a bloquear suas redes sociais para evitar ser cobrado sobre o assunto. O desequilíbrio entre os poderes é patente, mas para piorar, os xerifes e os pavões do tribunal contam com o apoio de uma aliada de ocasião, a imprensa. Ao invés de defender nossas liberdades individuais, de fiscalizar o cumprimento da Constituição e de denunciar os excessos cada vez mais frequentes dos ministros, o jornalismo militante, hegemônico nas redações, optou pela conivência ou pelo endosso às práticas antijurídicas da Corte. Isso porque a grande mídia enxerga no Supremo Tribunal Federal um polo de resistência ao presidente da República, candidato à reeleição que, segundo as últimas pesquisas, vem crescendo nas intenções de voto. Convenhamos que é impossível discordar desse diagnóstico. O STF faz sim oposição política explícita a esse governo federal e ao presidente Bolsonaro, por palavras e por ações. Mas, além disso, o tribunal também tem feito oposição à liberdade de expressão, oposição à separação dos poderes, oposição à lei posta e ao próprio texto constitucional. Para ilustrar a dimensão da ilegalidade na atuação recente de ministros do STF, vamos listar 10 violações à lei processual, penal e constitucional que contaminam o caso Daniel Silveira. Vamos começar pelo famigerado inquérito das fake news, em que o deputado era investigado à época em que gravou os vídeos que ensejaram a denúncia. Legalidade número 1. O artigo 43 do Regimento Interno do STF só permite a instauração de inquérito no caso de infração à lei penal cometida nas dependências do tribunal. Para justificar a investigação, o sentido desse dispositivo foi deturpado, considerando que ataques à honra dos ministros e até à honra dos seus familiares eram equivalentes a ataques ao próprio tribunal em sua sede. Ilegalidade 2. Ainda que o inquérito das fake news fosse legítimo e não é, todos os atos do ministro Alexandre de Moraes deveriam ser anulados, porque decorrem do desrespeito à livre distribuição processual e à garantia do juiz natural. A lei proíbe que os trabalhos sejam conduzidos por um ministro previamente designado, como foi o caso.
Ilegalidade número 3. O inquérito das fake news excluiu o Ministério Público das suas atribuições constitucionais, fazendo do STF, ao mesmo tempo, investigador e julgador, o que viola o sistema acusatório vigente. Pior, o ministro relator se recusou mais de uma vez a arquivar o referido inquérito, que foi desclassificado pela Procuradoria-Geral da República como inconstitucional. Ilegalidade 4. Além de investigarem e julgarem, os ministros, supostamente, também são as vítimas de eventuais infrações praticadas no âmbito do inquérito das fake news, o que compromete sua imparcialidade. Começando pelo senhor Alexandre de Moraes, ministros deveriam se declarar suspeitos para julgar eventuais crimes dos quais eles próprios e seus familiares são as vítimas. Mas vamos tratar das ilegalidades patrocinadas pelo STF a partir da prisão do Daniel Silveira. A prisão do deputado foi inconstitucional porque ela viola a imunidade parlamentar. Segundo o artigo 53 da Constituição, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Além disso, membros do Congresso só poderiam ser presos em flagrante e por crimes inafiançáveis. Então, a ilegalidade número 6. Para justificar essa prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, Alexandre de Moraes tentou enquadrá-lo na antiga Lei de Segurança Nacional, como se as palavras do parlamentar representassem um risco ao Estado. Adicionalmente, o ministro inventou, da sua cabeça brilhante, uma nova modalidade de flagrante, o flagrante permanente, que ocorre quando o crime está gravado e postado na internet. Ilegalidade número 7. Não bastasse a detenção, era preciso manter o deputado preso. Então, violando tratados internacionais sobre direitos humanos e o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante não foi relaxada nem foi convertida em prisão preventiva, transformando o acusado num preso político, detido por meses a fio a título de custódia cautelar, sem qualquer base jurídica. Ilegalidade 8. Mesmo após a decretação da prisão domiciliar, que ainda é ilegal, mas menos gravosa, o deputado federal sofreu uma série de penalidades desproporcionais e humilhantes que o impediram de exercer seu mandato parlamentar, como determina a Constituição. As suas contas em redes sociais, por exemplo, foram censuradas. Ele foi impedido de dar entrevista e foram impostas restrições à sua livre circulação. Ilegalidade 9. Contrariando a jurisprudência recente do STF, incluindo o seu próprio voto sobre a matéria, Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo parlamentar sem submeter os autos do processo à Câmara dos Deputados e ainda mandou a Polícia Federal bater a porta do Congresso. Ilegalidade 10. Para obrigar o deputado Daniel Silveira a cumprir essa ordem manifestamente ilegal, Alexandre de Moraes estipulou uma multa exorbitante de R$15 mil por dia, além do bloqueio de todas as contas bancárias do parlamentar, que, a propósito, tem família para sustentar. Mas o pior é que não existe previsão na lei penal para fixação de multa por descumprimento de ordem judicial. É outra invenção do ministro. A lista de ilegalidades é muito superior a 10 itens, mas esses exemplos já deveriam bastar para mudar a atitude de quem tem sido conivente com esse tipo de abuso. Nós estamos diante de ministros que não têm hesitado em fazer justiça e fazer injustiça com as próprias mãos. E isso é muito grave. Bom, em razão do calendário eleitoral, o Boletim Coppola vai antecipar o seu recesso e, se Deus quiser, estaremos de volta no final de maio participando da cobertura da pré-campanha e depois da campanha eleitoral mais importante da história recente do país. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.